Pronto. Então, já que a gente bateu já aquele papo introdutório, a gente começa já a poder falar de história do paisagismo. É importante para vocês saberem, gente, que eu não sou professor de história, que o nosso foco aqui não é abordar profundamente alguns critérios da história da arte ou da arquitetura. A gente vai tocar nesses assuntos quando eles forem muito inerentes ao paisagismo, que é o nosso objetivo. Na verdade, a gente vai falar de pré-história e antiguidade como referências e contribuições para a prática do paisagismo contemporâneo. Muitas vezes, quando a gente estuda a história do paisagismo, as pessoas esperam estudar estilos paisagísticos e não é também nosso objetivo. Apesar de terem ficado marcadas linguagens e algumas formas de organização que hoje a gente entende como estilos paisagísticos, é importante que o profissional de paisagismo saiba que a cultura, a geografia, o clima, as condicionantes físicas espaciais, elas nos colocam limitações e às vezes imposições de atuação. Então a gente não pode querer reproduzir na íntegra o que um estilo buscava, até porque a gente está tentando descobrir que tipo de solução técnica foi utilizada para que a gente tenha uma referência de repertório, não para tentar copiá-la, até porque nas civilizações que a gente vai estudar, nas épocas que elas foram exploradas, as tecnologias eram diferentes. E o que faz com que a gente tenha que adaptar ao que é disponível hoje, que há uma gama muito maior e dá para a gente, inclusive, descobrir resultados muito mais ricos do que essas bases, pelo menos em termos não conceituais, em termos executivos. A gente vai começar a falar de pré-história, não é porque já existiam manifestações paisagísticas na história, só para a gente entender a gênese paisagística e como a gente chegou no formato que estava na antiguidade, que a gente vai ver manifestações propriamente ditas, apesar da atuação em paisagismo não ser com coisa clara ainda nesse período. A gente vai ver, inclusive, que no primeiro momento, o que o homem começa a fazer, que é a arquitetura, ou seja, o abrigo, com a intenção de se proteger dos intempéries e dos seus inimigos naturais, ele vai proporcionar uma alteração da paisagem, porque a partir do momento em que você antropiza o espaço, automaticamente, naquele momento, quando a gente estava em contato constante com a natureza, você estava fazendo intervenção, sim, paisagística, modificando a maneira como se entendia a paisagem. No primeiro momento, o homem vive como nômade, então ele vai ocupando sempre o espaço natural e antropizando. Quando eu falo antropizar, todo mundo está entendendo o que eu estou falando? Eu cheguei a falar só disso para vocês, sobre esse termo. A gente comecem a anotar, porque pode ser que algumas dessas palavras façam parte das questões de prova, tá? Antropização é quando você interfere no meio natural e provoca alguma alteração, quando você torna, quando há intervenção do homem no meio natural, tá? Ou seja, quando ele deixa de ser natural, ele é modificado pelo homem, isso que é antropização, tá? Então, o homem no primeiro momento ele está buscando pela sua organização mais primitiva se proteger, mas aos poucos ele começa a se organizar e a descobrir que ele precisa de mais do que somente se proteger, e para isso ele precisa começar a dominar algumas ferramentas e criar intervenções um pouquinho mais drásticas. A partir desse momento a gente começa a entender que tanto para fabricar esses abrigos e para compreender a arquitetura, a gente vai começar a ver também intervenção paisagística e modificação desse espaço natural em área externa. Sempre que acontece algum fenômeno paisagístico, ele está relacionado primeiramente com a arquitetura, mas ele é sempre condicionado pela tecnologia disponível na época em questão, mas também está totalmente condicionado à história e à geografia, porque, por exemplo, uma coisa que é praticada lá no Canadá impossivelmente será praticado no Brasil exatamente do jeito que é feito lá, então vai modificar com toda certeza.
As tecnologias elas vão mudar especialmente de acordo com as épocas. Então, o que aconteceu na antiguidade tinha uma limitação tecnológica que não é a mesma de hoje. Aliás, talvez nós tenhamos limitações para reproduzir o que tinha lá, porque os nossos motivos econômicos, porque a economia muda aquilo que a gente pretende praticar, e muda os interesses também dos homens enquanto sociedade. Então, a maneira como o homem se organiza na sociedade vai fazer com que ele deseje ou não fazer determinados tipos de interferência. Um arco romano naquela época, além de ser uma imposição estética, né, de quem trabalhava com estética, era muito bonito e era muito fácil porque era tudo que se fazia. Mas pede para construir uma casa hoje com um arco romano para você ver o que vai acontecer com o fator financeiro da sua casa. Ele vai explodir, vai lá para cima. Eu estou falando porque eu tenho casas no meu portfólio, lá no site inclusive, que tem arcos romanos. Foi uma época odiosa que eu projetei essa casa, mas eu projetei, e eu vi a diferença do preço da casa dessa mulher. Tenho certeza que quando ela viu a casa pronta, ela se arrependeu do que aconteceu, pelo preço que ela pagou. Por quê? Apesar da tecnologia de hoje ser possível fazer tudo, a gente não produz em grande escala os mesmos resultados visuais de antigamente. A gente tem dificuldade. Hoje, por exemplo, para produzir uma cadeira, produzir uma peça de design, toda entalhada, trabalhada, a gente paga muito caro, porque a gente está vivendo mais o momento do arts and crafts, onde se fazia uma fabricação à escala dessas peças hiper trabalhadas, né? As pessoas não valorizam tanto mais, elas buscam mais pela praticidade. A gente tem que levar isso em consideração. Os fatores políticos vão também repercutir no resultado disso, porque uma vez que é do interesse do governo reproduzir alguma coisa, ou do imperador, ou do faraó, seja lá de quem tem o poder, aquilo vai ser explorado com muito mais ênfase do que em determinadas outras situações em outras civilizações. E a religião, desde sempre, teve muita importância. E no início da história, lá no período, já desde o período pré-histórico, a religião é quem vai determinar como vão ser as manifestações. E isso vai se tornar bastante rico quando a gente entra na antiguidade, onde quem determina como tudo vai ser visualmente é a igreja, ou se não for a igreja, é quem detém o poderio religioso do momento. As concepções artísticas, ou seja, tudo que acontece nas artes plásticas vai repercutir no paisagismo, e tudo que acontece na arquitetura vai ter ou um movimento de contraste para a arquitetura, porque, digamos, se a arquitetura ela é muito bélica, muito pesada, muito religiosa, e ela é muito fria nesse sentido, o paisagismo pode entrar justamente com a linguagem contrária para se contrapor a essa sensação que acontecia na arquitetura. Mas, em alguns momentos, a gente vê também o paisagismo concordando com a arquitetura e utilizando os mesmos movimentos que a arquitetura apresentava, como a gente vai ver lá um pouquinho depois da Idade Média, quando começa o ecletismo, e a gente vai ver que as volutas que eram praticadas no barroco começam a ser reproduzidas nas formas do paisagismo, como a gente vai ver com bastante ênfase lá em Versalhes, por exemplo, na França, né? Bom, e aí, depois que o homem começa a se organizar, a gente vai começar a ver que as manifestações paisagísticas e contribuições vão comparecer propriamente a partir do momento que ele começa a trabalhar com a pedra. E na sequência, quando ele começa a trabalhar com metal, porque são produzidas ferramentas. E essas ferramentas vão começar a possibilitar ao homem, num primeiro momento, produzir o que hoje a gente chama de arquitetura vernacular. Vernacular também é um termo do domínio de todo mundo? Vernacular. Vernacular é um tipo de construção ou de composição onde você busca os recursos naturais do próprio local para fabricar aquilo. Você nem usa de industrialização e nem usa matéria-prima vinda de outra região para produzir esse material, tá? Então isso que é construção vernacular ou arquitetura vernacular. No nosso caso, a gente vai pensar também como
paisagismo vernacular, porque algumas das soluções que eram utilizadas na pré-história, como as casas de palha, no caso aqui as docas que a gente tem, a gente estuda muito na nossa história, geografia, porque nós somos, os nossos povos nativos eram índios que tinham o hábito de fazer esse tipo de construção. A gente vai herdar isso justamente dos povos mais primitivos. Essa daqui é somente uma delas, né? Mas a gente vai ver várias outras que se deram lá também no período primitivo, como a ocupação de algumas cavernas, ou seja, a apropriação do próprio espaço que já estava montado, muitas vezes quase nada incrementado para virar um abrigo e ser utilizado pelo homem. Essas construções aqui, das cavernas, por exemplo, a gente vai ver mais à frente lá no período paleocristão, que também ainda está mais ou menos, alguns livros citam como ainda pré-histórico, como uma rota de fuga, inclusive para perseguições religiosas. Então a gente vai ver exemplos de verdadeiras cidades que foram feitas dentro das cavernas, onde funcionava toda uma civilização. A gente vai ver fotos daqui a pouco, explicando um pouquinho disso. E as casas de pau a pique que a gente tem até hoje, né, no interior do Nordeste, no sertão de Minas, interior do Goiás, que fazem parte da nossa cultura, mas que também são técnicas vernaculares e que têm origem nos povos primitivos, que até hoje eles são objeto do uso das regiões mais ou menos do Brasil, até porque, do ponto de vista climático ambiental, ele oferece bastante vantagens. Uma casa que tem essa estrutura aí, ela tem uma característica térmica muito interessante. Ela se protege muito bem da radiação, do calor por condução, então é uma ótima solução. Infelizmente, ela não é ótima em tudo, porque na questão da manutenção é um ótimo atrativo também para insetos, para outros seres e até para micro-organismos. Mas hoje está muito na moda trabalhar, por exemplo, com a casa feita de tijolo de adobe, né? A gente vai ver daqui a pouco de onde surgiu o adobe, com outra civilização que vai deixar isso como contribuição para a gente. Mas é interessante saber. Não, está na frente eu vou falar isso. Oi? Nos dias de hoje, por exemplo, ali na cidade, ela tem uma igreja que tem Belzante, ela utilizou materiais da região, né? Então a gente poderia considerar também, ela fez assim, ela fez chão batido, ela fez com a madeira da região. Ela fez toda a construção só com materiais naturais da região. Isso é uma construção arquitetura vernacular. Depois precisou de reparos, né? Reparos. Chama, assim, quando o principal da obra isso é com reparo posterior, ela deixou de ser vernacular por conta disso não. Isso é arquitetura vernacular com toda certeza. Tá? Mas eu não conheço não esse trabalho aí que você falou, é novidade, estou aprendendo com você. Lina Dovardi fez. Se chama Espírito Santo do Cerrado. Estou falando alto para que fique gravado para todo mundo aprender as indicações, porque eu, por exemplo, não conhecia. Aqui em Brasília as pessoas gostam muito de fazer, viu? A casa que eles pensam que estão fazendo de taipa, mas na verdade eles colocam aqueles sacos de arroz cheios de barro e aí fazem as paredes com aqueles sacões grossos. Eu já visitei uma casa dessa, eu não me adaptaria não na casa lá, achei meio estranho. Mas eu acho bem interessante as construções de adobe, assim, acho muito legal. Aliás, eu gosto muito de arquitetura vernacular. Eu projetei muito no interior do Goiás, casas feitas de tora de eucalipto, tora de pinos, e aí era muito legal quando eu trabalhava com isso. Mas infelizmente é um saco, porque tem que viajar muito no interior, eu sabia tudo não trabalhar com isso. Não era rentável, a experiência era boa, porque eu fazia a construção, aí quando dava o fim da tarde, né, que os profissionais estavam descansando, aí vinham os marrecos voando e você vê o reflexo deles na lagoa, era muito legal. Mas como eu sou muito de natureza, sabe, sou turismo urbano, gosto mesmo de estar na farra, na bagunça, em vez da violência, eu não me apaixonei muito por isso não. Mas voltando aqui para as técnicas vernaculares, olha lá o exemplo das construções que foram feitas no período paleocristão.
Obviamente que aqui tem incrementos que não são desse período, porque aqui já tem esquadrias trabalhadas, está vendo iluminação que não é original daquela época, mas acredite-se que nesse caso aqui, por exemplo, tinha vários outros, inclusive, exemplos maiores de cidades inteiras ocupando essas encostas das montanhas, e que elas funcionavam muito bem. Eu não sei como, mas eu já assisti documentários explicando como é que essas pessoas viviam. Eles eram refugiados religiosos, né? Eles estavam se abrigando aí por conta da perseguição religiosa, e eles conseguiram organizar verdadeiras cidades aí dentro. Aqui a gente vai ver na Irlanda o templo de Newgrange, que a gente vai entender nesse momento como uma manifestação paisagística, porque ele está interferindo na paisagem, né? Ela é uma construção que modificou o visual dessa região aí, e ele foi uma construção onde, acredite-se, pela maneira como ele está, pelos vestígios arqueológicos, que foi idealizado na pré-história, e que é sempre o grande mistério de toda construção que se acredita ter origem na pré-história, porque ele sempre é feito numa região onde normalmente seria impossível executar, mas eles conseguem. Então, normalmente não tem a matéria-prima, mas a manifestação é toda feita naquela matéria-prima que não tem. Então, isso aqui, por exemplo, acredita-se que seria um templo religioso, né, que era super comum naquele período, e que eles atribuem muitas vezes a tumba de Avalon, que é uma mistura meio que de druideza, ninfa, meio sacerdotisa, que fazia uma referência religiosa para a civilização dessa época. E uma coisa interessante que tem desse templo, além das fotos lá que tentam explicar como que isso foi erguido, é que aqui nessa área aqui do templo tem a entrada e tem uma abertura para o acesso do sol. Então, num determinado horário onde ia acontecer o culto religioso deles, o sol penetrava por essa abertura aqui, ele vai bater lá no centro da tumba ou do templo, seja lá o que isso for, e tem um cristal. E desse cristal ele distribuía luz para todos. Eu não sei se para todos, mas para os locais onde era interessante para o culto ter aquele efeito luminoso. Isso é uma curiosidade interessante desse templo aí, do Newgrange. Aqui é o local, ó, o acesso fecha a luz. O acesso por baixo, fecha a luz e entra por aqui. Felizmente não tem a imagem que mostra isso. Eu vou até pesquisar, porque na época que eu busquei, os livros não mostravam e na internet não tinha. Mas com esse slide meio antigão, depois vou dar uma olhada, ver se a gente vê ele. Aqui são imagens que ficam lá dentro do próprio templo, que tentam explicar como é que ele foi erguido, como é que os homens se organizaram para tentar colocar aquelas pedras que estão lá no início, olha lá como é que ele é todo de pedra, né? Para posteriormente poder fazer o aterro e eu acredito que aquela vegetação lá já é um trato contemporâneo. Acho que não é essa grama como está aí, não. Devia ter sim uma relva, uma conformação vegetal aí por cima, e eles acho que tentaram unificar para preservar o templo. Além de Newgrange, uma outra manifestação que eu considero paisagística, porque ela acontece no entorno da paisagem, ela não tem um abrigo propriamente, né? Inclusive ela não chega a virar nem uma... ela fica naquele meio termo, que a gente sabe se é paisagismo ou arquitetura paisagística, mas eu não considero como uma manifestação arquitetônica. Então, para mim, o templo de Stonehenge, que ao mesmo tempo ele é lido por alguns historiadores como um observatório astronômico dos druidas, que foi herdado pelos celtas, porque os celtas ocuparam essa ilha já em tempo posterior. Mas enfim, tem uma série de lendas, de histórias, inclusive eles acreditam que esses monolitos foram colocados aí por alienígenas, né? Porque é num local onde não tem pedra, né? O local onde eles poderiam extrair monolitos desse tamanho, assim, com essa conformação, está a muitas centenas de quilômetros. E como é que os homens, sem ter as ferramentas que a gente tem hoje, conseguiriam transportar? Até porque não tem canais de navegação que levam a essa área. E era comum naquela época transportar peso através dos canais de navegação. Mas
nessa região não há, então formou-se uma série de lendas ao redor do que seria a utilidade dela, mas o certo é que até hoje, lá na região, se tem essas histórias, né? Até porque tem umas marcações lá de piso que parecem muito com uma manifestação alienígena, então isso dá asa à imaginação de um monte de cara que cria documentário lá para o Discovery. Então eles falam as asneiras mais interessantes do mundo quando se fala dessa área de Stonehenge. Antigamente eu passava um vídeo, né, sobre Stonehenge nessa aula, só que eu mesmo enchi o saco, porque é tanta besteira que o cara fala lá, e eu, como não sou muito dessa coisa assim meio esotérica. Mas o que é interessante aqui também é a questão cultural que roda em torno do Stonehenge, porque uma coisa que é fato é que realmente esse local foi ocupado pelos celtas. Os celtas, eles reproduziam os hábitos, os eventos e os cultos, e até hoje lá são feitos eventos folclóricos que resgatam esses cultos. E vocês estão vendo aqui uma foto de como que acontece. Então, se juntam as bruxas, os sacerdotes, assim, só de forma folclórica, né? Só alusão a eles. E os turistas vão lá para assistir isso anualmente. Só que, infelizmente, não do jeito que vocês estão vendo aqui. Porque, como Stonehenge é um ponto turístico muito visitado, muito desejado, e todo mundo que vai em Stonehenge quer lembrar que esteve em Stonehenge, eles começaram a arrancar pedrinhas, a tirar uma lasca, né? Até porque você acredita nos poderes mágicos. Aí acho que a pessoa pensava que ia levar uma pedra, ia fazer, né? Mudar a vida na América, né? Pois é, depois ele podia bater essa pedrinha aí, fazer uma outra coisa pior. Então, eles cercaram, hoje tem um cercado ao redor do Stonehenge, então ela não é aberta à visitação para tocar nas pedras. Que já era ruína, ficou virando mais ruína ainda, né? Acredito que existia uma composição original que tinha essa conformação aqui antes de passar pelas guerras, ocupações, os saques, né? Que todos os povos da antiguidade sofreram, e não ia ser diferente lá na Inglaterra, né? E a gente para de ver, na verdade, somente contribuições para a linguagem, para a manifestação paisagística da antiguidade, porque a gente não tem necessariamente o paisagismo formado como a linguagem que a gente tem de hoje, e começamos a ver então as primeiras manifestações que acontecem na antiguidade. A gente vai ver as principais manifestações ocorrendo, citadas pelos livros, como Babilônia, China, Grécia, Roma, Egito. São as principais da antiguidade, onde a gente vai coletar algumas contribuições. Vamos começar a entender como que isso começou a modificar e como que a gente começa a perceber as manifestações que têm caráter paisagístico. Primeiro que a comunidade vai aumentar, e aí as necessidades, além de aumentarem, a arquitetura começar a ficar mais rica em tecnologia e ter outras demandas. O período da antiguidade, ele foi um período de ocupação de terras. Os povos que queriam aumentar a sua riqueza, que queriam estabelecer, aumentar o seu domínio, eles começaram a fazer ocupações, e isso dava origem a guerras, né? Por conta disso, a arquitetura bélica cresceu muito, e infelizmente não foram todos os povos que tinham preocupação com ornamentação suficiente para que o paisagismo pudesse aparecer como uma manifestação muito clara e evidente, até porque não era possível. O que se investia muito era na arquitetura de proteção, porque se você não se protegesse, você ia ser saqueado e ia perder aquela região. Então o paisagismo acontecia sempre em regiões áridas, porque as regiões que eram consideradas alvo de desejo, elas eram tão saqueadas e tão exploradas e tão reocupadas, que elas viviam áridas e com problemas, inclusive, de manutenção e de subsistência. Por isso que era necessário sempre ocupar novas colônias para que aquele império pudesse se manter. E o que iria acontecer?
Nesse momento, gente, já existia a atuação do paisagista, semelhante ao que tem hoje, mas não existia como a figura do paisagista, existia a figura do arquiteto. Só que a figura do arquiteto, naquele período, ele era uma coisa assim meio divina, ele era uma coisa meio mística, que comparecia muitas horas como um governante, como um faraó, em outras horas como um cara detetor do conhecimento, portanto, ele também era uma coisa... Desculpa, me troquei, me enrolei todo aqui. Ele aparecia muitas vezes como um sacerdote, um religioso, outras horas como um deus e ao mesmo tempo como um governante. E a gente vai ver inclusive a questão dos faraós, onde o governo ele era somente de alguém que era a reencarnação de um deus vivo, e isso só se passava de pai para filho. E existia um problema quando um faraó tinha que ser a mulher, né? Aí daqui a pouco, alguns tempos, a da Hatshepsut, por exemplo, onde foi uma faraó mulher que ela tinha que se compor de homem para poder assumir o papel, porque isso era uma coisa que era inconcebível naquela época. A gente vai ver, inclusive, uma das contribuições paisagísticas que ocorre mais forte, a gente vai ver bastante do dela, por conta da necessidade dela de se reafirmar como um faraó enquanto tendo nascido mulher. Sim. As principais construções, onde a gente vai começar a perceber manifestações paisagísticas, iam ser os palácios e os templos. Tudo isso aqui estava relacionado nesse momento com religião, com divino, com sobrenatural. Então, diversos rituais iam simbolizar o pacto do homem com o divino, não necessariamente um Deus, né? Até porque nesse momento a maioria das sociedades elas eram politeístas, então isso a gente ia encontrar de maneira bem diversificada. E os templos normalmente significavam a morada dos deuses em meio ao ambiente humano. Então, normalmente nesse momento a gente não vai ver as construções das residências como o foco desse investimento, né? E por conta da necessidade da criação de infraestrutura, a gente vai começar a perceber algumas coisas que eram feitas porque o homem não queria somente conseguir navegar, conseguir construir. Ele precisava que as coisas fossem agradáveis a olhar. O que foi, moça, que você tanto ri aí para mim? Eu já estou curioso. Está falando do Senhor. É agradável, professor. Mas uma pessoa normal, a gente mais jovem, mais bonito. Realmente, eu não deveria ter perguntado. Tá, obrigado. Tá, eu também estou me sentindo assim, vou ter mais novo das férias. Realmente perdi 4 quilos de balanço. Também acho vocês lindas, obrigado. É recíproco a sensação. Até me perdi aqui. Vamos falar de Babilônia, depois a gente corta o assunto de vez e vai para o próximo, tá? Primeira civilização que a gente vai estudar, Babilônia. Babilônia que ia ter capital da antiga Suméria e Acádia, que fica no sul da Mesopotâmia. Atualmente corresponde ao Iraque. Bom, a maior parte das imagens que a gente vê nos livros, que eu estou mostrando para vocês inclusive, elas são na verdade alusões aos textos mais poéticos do que científicos e históricos feitos mais pelos povos helênicos, já que os próprios povos da Mesopotâmia, eles não formalizaram historicamente nada que demonstrasse que tudo isso aqui existe. Então, a gente imagina pelos poemas que os autores helênicos fazem que as construções eram dessa maneira, porque eles citavam inclusive escadarias e patamares erguidos com jardins que chegavam a mais de 100 metros de altura. Alguns relatos é que eles ultrapassavam em vários metros o nível dos céus. Os céus para eles, as nuvens, né? Então, só que quando a gente vai ver isso aí, hoje em dia os estudiosos, cientistas tentaram simular como que isso aqui poderia ver, e aí eles começaram a estudar o tijolo de adobe.
tijolo de adobe, primeira contribuição que a gente vai coletar dessa civilização aqui, tá? Apesar dos livros eles não deixarem de maneira muito clara qual foi a primeira civilização, a maioria atribui isso aos povos mesopotâmicos. Então a gente vai utilizar essa técnica, a gente vai considerar isso como uma das técnicas vernaculares que a gente adquiriu por decorrência desses povos aqui, tá? A outra coisa que a gente vai guardar como contribuição principal foi a tipologia jardim suspenso. Jardim suspenso a gente sempre atribui aos jardins da Babilônia, né? Que é um jargão, inclusive, super comum na história, nos livros, nos poemas, no cinema e tudo mais. E esses jardins da Babilônia, eles não ocorrem por um acaso não, e não são ao longo de toda a história da Babilônia, não. Especificamente, um dos seus governantes, o Nabucodonosor, deixa eu ver que número ele era, acho que era o segundo, não lembro, tá? Mas o Nabucodonosor, ele teve uma das suas esposas, a preferida, que foi a Amix, que ela veio da Terra-média, que era um local abundante em vegetação, era um local muito bonito em termos de natureza, diferente da Mesopotâmia, que era um local super árido, apesar de estar entre os rios Tigre e Eufrates. Hoje eu estou com a dicção péssima, né? Está falhando demais. Apesar de ele estar entre esses dois rios, a região era árida, tanto pela questão das ocupações, das guerras, como realmente a gente está numa região onde o clima era desértico. Então, para manter esse tipo de jardim, não era uma arquitetura muito fácil. Eu precisava de construir, além da construção em si, fazer sistemas de bombeamento. Eu estou falando de bombeamento somente por referência de técnica, porque, na verdade, bombeamento nessa época seria impossível, porque bombeamento somente com energia elétrica, não tinha. E como é que você faz? E outra coisa, diferente dos povos helênicos que preferiram colocar suas fontes em região abaixo de onde estava a coleta da água, construindo sistemas, aquedutos, etc. Esses povos aqui, eles faziam a alimentação da água de suas construções puxando de baixo. Como é que eles fariam então para fazer essa água chegar lá em cima? Bom, gente, eles criaram um sistema específico, a gente vai ver daqui a pouquinho. Deixa eu ver se eu tem umas curiosidades aqui que eu anotei. O fato do Saddam Hussein, por exemplo, no passado, oferecer uma fortuna para quem explicasse fundamentadamente como é que essas construções foram feitas tão altas sem ter tecnologia, só que na verdade explicasse fundamentadamente, de maneira fundamentada, como é que isso aqui foi feito, é uma loucura, porque não tem relato nem histórico nem científico exato que diz exatamente como foi feito. Então tudo seria somente imaginação e tentativa de reconstrução, tudo suposto, sem suposição. Outra coisa que a gente vai ver aqui, na antiguidade, isso era global, não era somente na Mesopotâmia, mas a gente vai ver se repetindo no Egito mais ainda que a Mesopotâmia, porque os egípcios foram exímios navegadores e construtores de canais e de barragens. A gente vai ver a tipologia de canal. O canal ou poço ao redor das construções ou das cidades era uma contribuição que a gente vai pegar já da antiguidade, tá? Muitos livros começam a falar de tipologia muito na Idade Média, mas a gente vai começar a perceber ela já aqui na antiguidade, e isso vai ser influência paisagística. A presença também dos muros como contribuição para a alteração de paisagem, só quem sabe que o muro, na verdade, não era intenção plástica, né? O muro até passou a ter uma ordem estética com a evolução da sociedade, mas a finalidade do muro era a proteção bélica, porque os povos estavam em constante guerra. A Mesopotâmia, segundo os relatos poéticos, era o local onde a vegetação era mais diversificada possível da antiguidade. Por quê? Justamente por não possuir vegetação nesse local, eles buscavam de outros e mantinham de maneira artificial essa composição que se imagina a partir desses poemas.
Aqui são algumas imagens que tentam remontar, né, como seria a formação da cidade, além dos canais, os seus patamares suspensos, e a partir dos patamares suspensos também, os jardins dos quais a gente está falando. Mas o mais interessante que a gente precisa discutir agora é como que esses jardins foram mantidos e cultivados, estando em patamares. Vocês lembram que quando eu falei para vocês eu estava lá em aspecto climático, ambiental e tal, e eu acho que vocês falaram telhado verde, eu mesmo já botei no assunto, e eu falava por que eu não era muito fã, porque eu já tinha tentado praticar, e eu tinha problema com manutenção. Olha só, então isso já começava a acontecer lá. Eu não me lembro mais ao certo, eu já li algo que falava, mas se não li, pelo menos eu estou deduzindo, porque eu sei qual que é o futuro de um jardim que é suspenso. É precisar ser impermeabilizado, porque a água vai bater. E uma vez que a água bate, ela escorre para onde for. Eu fico aqui com os meus botões tentando imaginar como é que era a vida de quem estava por debaixo desses jardins. Eu imagino que devia ser uma nojeira. Eu imagino que devia ter rato, barata, minhoca, insetinhos, aí aquele fungo, mofo, tudo mofado, aquela nojeira, aí aquela água nojenta cair em cima, cheia de bicho da pessoa. E naquela época não era qualquer lugar que tinha banheiro, que tinha saneamento, né? Então já era uma nojeira generalizada, né? Então eu fico um pouco receoso, eu não tenho esse encanto, essa magia toda do jardim suspenso da Babilônia, porque eu só imagino um monte de nojeira, porque eu joguei essa nojeira em casas super bem projetadas, não tão bem, porque tinha infiltração, né? Estou falando inclusive de umas que eu fiz, que tem infiltração. Se a gente for visitar uma delas, graças a Deus vai ser já corrigida, porque ano passado a gente estava todo infiltrado. Né? E se ele foi bom para outra turma, porque viram com o meu erro, a gente aprendeu. Mas, gente, jardim suspenso, se for numa dimensão grande e numa configuração de muita construção abaixo e atividades acontecendo, tenham cuidado, pesquisem bem como impermeabilizar, porque a impermeabilização é uma coisa que a única coisa que a gente sabe sobre ela é que ela vai acabar. A gente não sabe se é daqui a 1 ano, a 2, a 5 ou a 10. E a que dura 5 ou 10, ela custa um valor bilionário. E o tal do telhado verde, que é ecológico e tal, eu já conversei sobre isso com vocês, estou aproveitando o assunto para puxar o assunto de novo. Ele também queima muita madeira para poder levar para dar origem ao cimento, né? Então, para ir lá para a fornalha e fabricar o cimento precisa disso, e ele também polui bastante a atmosfera, porque é a partir do petróleo, porque impermeabilizante ou vem do petróleo ou vem do cimento. E uma das duas coisas aí vai sempre agredir muito a natureza antes de ficar pronto. Então, a gente precisa pensar nessas questões aí, ter consciência ambiental. Oi? Que realmente é ecológico, né? Porque na verdade é uma coisa tabeada, né? Porque se você até você chegar ali no processo que você passou, prejudicou mais do que aquele telhado vai favorecer. Pois é. Tem soluções, eu já falei para vocês, muito bem estudadas, especialmente no norte da Europa. Especialmente os países nórdicos, eles investem muito em sustentabilidade. Eles são as melhores referências, na minha opinião, desse tipo de arquitetura, inclusive de paisagismo e urbanismo. Porque normalmente a solução sustentável, ele tem que atingir a escala urbana para ele ter retorno. A solução em edificação, dificilmente ela tem um retorno real. Sim. Tem uma nova lei que foi adotada recentemente que qualquer edifício que for construído atualmente, o telhado tem que ser um telhado verde. A Suíça, ela tem uma condição geral urbana que permite ter sustentabilidade a partir dessas soluções de telhado verde, como você está citando. Então, por isso que lá tem uma lei, porque o país já está preparado para isso. Imagina se essa lei fosse aqui no Brasil, ia ser uma desgraça, porque além de a gente promover um grande desastre ecológico, a gente ia ter N disfunções, infiltrações, problemas, um monte de problemas. Na saúde pública, o povo tudo alérgico.
E outra, as construções iriam subir muito de preço, porque nós não estamos preparados. Tudo que é produzido em larga escala tem preço menor, tudo que é produzido em pequena escala tem preço alto. A gente estudou isso lá 3 semestres atrás, né? E isso ia acontecer com o Brasil. Mas, gente, esse papo todo que eu estou falando, mostrando as muralhas, os jardins suspensos e tal, nesse momento que eu estou querendo falar, ó, essa é a imagem mais conhecida. Isso é uma obra feita por um artista do Renascimento que tenta remontar os jardins da Babilônia, né? E aí é interessante até a gente já começar a guardar algumas contribuições. Uma delas, isso porque aparece nos poemas, né? Estatuária zoomórfica, sendo que as escalas da estatuária a gente interpreta que não sejam tão grandes como as egípcias, por exemplo, tá? E nem tem a perfeição dos povos helênicos. Então ela está no meio termo entre povos helênicos e egípcios, tá? Estatuárias o quê? Oi? As esculturas. Não, estatuárias. Zoomórficas, com animais. Zoomórfica. Com forma de animal. Mas vocês já viram lá, né, a história das artes, da arquitetura? Já viram isso lá. Aliás, deve ter visto muito mais do que eu falo, né? Porque a Andréia é danada, né? Eu estou anos luz. A gente estudou outras coisas. Acho que ela deixou para você mesmo. Gente, então, ó, sistema, contribuição muito rica que a gente, tudo que a gente tem hoje é uma adaptação disso que eles criaram. Sistema de irrigação por roldana e elevação vertical. Como é que ele funcionava? Pegava um reservatório inferior que estava no mesmo nível do rio e lá ele coletava por gravidade mesmo, mas tinha que subir. Então colocava a roldana na porção superior e inferior e vários recipientes. No andar de cima, talvez essa muretinha que está aqui passando, ela aqui por trás teria uma calha, nas laterais das escadarias é onde esse sistema todinho está acontecendo aqui, ó, e aí eles iam subindo, pegando na parte inferior da poço e levando para a calha. Quando chegava na calha que está aqui na porção superior, ele corre por gravidade até um determinado ponto e vai atendendo todo esse pavimento. Depois que ele percorre o pavimento todo, tem outro sistema aqui na área da próxima escada que faz todo o movimento de novo e vai subindo. Na verdade, isso aqui, novamente falando, é o que se imagina que existia lá, já que a gente não tem nenhuma prova concreta, histórica nem científica de que isso aí acontecia, tá? O que se já conseguiu se levantar, os cientistas descobriram, é qual foi a altura máxima que essas cidades tinham e que a Torre de Babel, por exemplo, chegou. Guardem como outra contribuição desses povos a tipologia de torre vem de cá. Gente, como o momento exato, qual a primeira que construiu, a controvérsia nos livros, eu estou escolhendo as que têm esses elementos mais fortes como a origem dessas manifestações, porque a gente precisa eleger alguém como principal, tá? Senão vai ficar muito perdido em tudo. Tem umas que são tão marcantes em todos os povos que eu estou falando, por exemplo, Canal. Canal vai ter no Egito, vai ter na Babilônia, vai ter em vários. Mas não é tão marcante o Canal dos povos helênicos e gregos, porque eles gostavam muito mais de estar fazendo novas ocupações. E o sistema de irrigação deles era outro, né? Ele pegava a gravidade, aqueduto, então era outra questão. Então a gente atribui mais a Egito, Babilônia, a questão do Canal. E no Egito mais forte ainda. Sim, esqueci de falar para vocês, impermeabilização, outra contribuição que a gente vai adquirir nesses povos, em específico e especial com o uso de betume. Betume até hoje é utilizado para impermeabilizar jardineiras, tanques, laguinhos. Uma das casas que não posso garantir que a gente vai visitar essa média também, mas que eu gostaria de levar vocês, lá foi feita impermeabilização com betume. Betume até hoje é muito utilizado por artistas para dar efeito de envelhecimento. Né? Aquilo é um inferno, né? Um negócio impregnante, o cheiro daquilo pode matar uma pessoa. Oi?
Sim, eu gosto também de trabalhar. Eu pretendo, quando a obra da minha casa ficar pronta, utilizar betume para dar efeito nas paredes. Vou fazer um efeito de cimento queimado com betume para envelhecer. Porque esse planejamento, vou ver se eu realizo esse sonho de fazer isso. E vai ser o mesmo para minha irmã. Para fazer a atuação dessa tatuagem, eu nunca tive o prazer de estar pouquíssimo. Eu não sei, eu sei que os cientistas já descobriram. Nas minhas aulas de paisagismo, tem uma separada que fala sobre Jardim Suspenso da Babilônia e Torre de Babel, e lá o cara fica lá 1 hora para explicar no documentário como é que o tijolo era feito. Aí mostra que o tijolo era feito misturado com vegetação, com grama, com capim, com folhas, e aí dava resistência a ele, e aí ele era colocado a uma quantidade X, eles começaram a empilhar, descobriram que depois de tanto de empilhamento ele começava a rachar. E eles inclusive atribuem essa altura sem limite que eles queriam tocar ao céu o motivo das ruínas, da queda, inclusive, da ascendência da Torre de Babel, da queda dos patamares dos Jardim Suspenso da Babilônia. Mas eu não lembro não, eles dizem lá, tá? Pode assistir o documentário que está no meu canal que fala. Aí aqui algumas imagens, né, que são sempre suposições, e muitas baseadas até no que os artistas do Renascimento fizeram. Uma imagem de um filme, né, que remonta a chegada do rei Ciro II da Pérsia à Babilônia após ocupar essa área. Aí vocês vão ver de novo a estatuária babilônica, que ela especialmente a zoomórfica, ela não é com o intuito de imitar a perfeição da natureza como são as helênicas, ok? Guardem isso que vai se repetir de novo lá no Egito, isso é característico comum do Egito, só que a diferença é que no Egito elas são grandonas, tá? Escultura a gente vai estudar aqui como manifestação paisagística, tá bom? Essas que estão nas áreas externas. Colunados vamos ver depois também. A Torre de Babel, a gente já falou do conceito de torre que a gente vai herdar deles, né? Ninguém sabe o fim, mas se atribui a altura de onde ficam as nuvens, que hoje em dia se acha muito difícil que isso seja realidade. Se acha, o que se comenta mais nos livros é uma entonação poética, né? O artista, para poder dar um maior valor à sua obra, aí fala que toca o céu, mas na verdade ela é somente bastante alta. Opa! Deixa eu ver se o horário está bom para a gente encerrar. Acho que dá para a gente ver mais um pouquinho, né? Acho que de repente eu dou continuidade. Se não der para terminar, a gente dá uma paradinha em Egito mesmo, e a aula que vem a gente faz Egito segunda parte, tá bom? Eu vou fazer assim, vou parar para ficar direitinho e fazer outra gravação, vai que ele dá pau, né? Então continuamos na próxima aula com Egito.